Bom, gente, eu desenvolvi essa primeira aproximação ao Instituto dos Juízes das Garantias a partir do próprio pacote anticrime, levando em consideração a alteração que foi trazida pela já referida Lei 13.964 de 2019 ao artigo 3º do Código de Processo Penal, com a inclusão dos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, D, E e F. Basicamente, o juiz de garantias está normativamente inserido dentro do Código de Processo Penal. O pacote anticrime promove uma alteração dentro do texto do Código de Processo Penal, alterando o artigo 3º, que tinha somente a redação do caput, para esse grande desdobramento que se dá entre os artigos 3º-A a 3º-F. Toda a disciplina concebida no pacote anticrime está nesses artigos. Para além da análise legal do texto da lei, eu também elaborei, quero deixar claro que essa aula está elaborada com base na 8ª edição, a mais recente, do Manual de Processo Penal, volume único, do Renato Brasileiro de Lima. Pouca gente ainda tem acesso a essa obra, né? Ela chegou recentemente aqui em casa e eu já avaliei aí o capítulo referente ao juiz das garantias e produzi esse conteúdo fortemente atrelado às reflexões do professor Renato Brasileiro, de modo que o crédito daquilo que vai ser apresentado cabe muito mais a esse grande professor de processo penal do que a mim, mas obviamente eu trarei também as minhas reflexões, as minhas considerações, as minhas percepções a respeito desse instituto, ok? Vamos lá então. Como já dito, o Instituto do Juiz das Garantias está inserido então no artigo 3º-A, 3º-F do Código de Processo Penal, alteração que é fruto do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Essa alteração da Lei 13.964 provoca a modificação da redação do artigo 3º, de modo que se hoje você pretende estudar o juiz das garantias, você deve abrir o próprio Código de Processo Penal consultando o artigo 3º. Bom, esse instituto, a primeira coisa que cabe sinalizar para os estudantes é que ele está com a sua eficácia, com a sua aplicação suspensa. É um instituto que não está, nesse momento, produzindo efeitos no mundo jurídico, porque por intermédio de uma liminar, o ministro Fux suspendeu sine die e ad referendum do plenário do STF a eficácia desse dispositivo, suspendendo, portanto, os artigos 3º-A a 3º-F. Mas ainda que ele esteja suspenso, convém estudar esse instituto, porque ele talvez seja o instituto mais importante da reforma. Esse instituto ele tem a capacidade de promover uma profunda alteração principiológica do Código de Processo Penal e almeja, sem dúvida alguma, aprofundar um movimento de reformas do Código de Processo Penal que tem por objetivo alinhá-lo à Constituição, dar conformidade do Código de Processo Penal à Constituição Federal, movimento que vem acontecendo ao longo dos anos, a exemplo das grandes reformas dos procedimentos, das provas, empreendidos em 2008, e antes ainda pela 10.792 de 2003, que alterou também o interrogatório, tornando-o um meio de defesa para além de um meio de prova. Então, nessa linha de grandes modificações e de conformação constitucional do processo, o pacote anticrime, que tem esse nome de pacote anticrime, ao mesmo tempo em que ele traz medidas que de fato reforçam o ius puniendi, a intervenção estatal. Por outro lado, e paradoxalmente, o pacote anticrime estabelece instituto muito voltado à proteção de direitos fundamentais, como não poderia deixar de ser. Esse instituto, portanto, objetiva aperfeiçoar o sistema acusatório,
dar conformidade à Constituição e, dessa forma, aperfeiçoar o sistema acusatório, que está claramente contido na principiologia da Constituição Federal, bastando, para tanto, apontar que o sistema acusatório decorre, sem dúvida alguma, do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a titularidade da ação penal. Então, essa medida objetiva aperfeiçoar o sistema acusatório. Mas o que é o sistema acusatório? Os meus alunos, todos nós sabemos que o sistema acusatório é um sistema que se antepõe a um sistema histórico inquisitorial, em que as funções de acusar, defender e julgar se concentravam na mão de um único personagem. Paulatinamente, a evolução do processo penal conduz à superação do modelo inquisitivo, do sistema inquisitivo, e à afirmação do sistema acusatório. Nesse meio tempo, o sistema inquisitivo foi sendo mitigado por medidas que o aproximam do sistema acusatório, razão pela qual a doutrina aponta a existência de um sistema inquisitivo misto, ou mesmo um sistema neo-inquisitivo, ou inquisitivo reformado, ou inquisitivo napoleônico. O sistema inquisitivo vai cedendo espaço e, com a Constituição Federal de 88, se torna um sistema acusatório. Dizer que o sistema é acusatório merece, porém, uma ressalva. O sistema, até então, era considerado idealmente acusatório, porquanto a leitura do Código de Processo Penal continua apontando, ao menos no plano da vigência, a existência de vários dispositivos que apontam para a permanência de ranços inquisitoriais. A exemplo do artigo 156, que é ainda hoje vigente, embora se possa questionar a sua validade, a exemplo desse artigo que ainda hoje permite a iniciativa instrutória do juiz. Pois bem, o juiz de garantias visa o aperfeiçoamento do sistema acusatório, garantindo, e isso é muito importante, em especial para os alunos eu peço que sublinhem aí nos seus cadernos, que escrevam, que o objetivo primordial desse instituto é garantir a imparcialidade subjetiva e também a imparcialidade objetiva do juiz. Não basta que o juiz intimamente se considere imparcial. É preciso que o juiz se comporte objetivamente, que possa ser objetivamente constatável que ele é imparcial. Essa imparcialidade objetiva tem base na teoria da aparência. Diante dessa perspectiva, é algo muito semelhante daquilo que no Brasil a gente fala, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Essa é a ideia que está por detrás dessa grande modificação que estabelece uma cisão entre o juiz das garantias e o juiz da instrução, que nós veremos mais adiante. A imparcialidade subjetiva e a imparcialidade objetiva são, antes de mais nada, direito das partes e também da própria sociedade. Pois bem, há marcos históricos. O juiz de garantias não é uma criação fruto do intelecto dos responsáveis pelo pacote anticrime. Antes, é possível encontrar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos alguns casos, como o caso Pirsac versus Bélgica, de 1982. Nesse caso, constou que o juiz deve oferecer garantias suficientes de exclusão de qualquer dúvida razoável sobre a sua imparcialidade. Nas palavras do professor Renato Brasileiro, que é a referência já declarada dessa nossa live, o juiz de garantias, anotem, sublinhem, apreendam esse conceito. É um filtro de redução da contaminação subjetiva do julgador. Ou seja, um modo concebido pelo legislador que visa aperfeiçoar o sistema para impedir ou reduzir o risco de contaminação subjetiva do juiz, que obviamente afeta a sua imparcialidade. Esse conceito de juiz de garantias como um filtro de redução da contaminação subjetiva do julgador está na 8ª edição do Manual do Professor Renato Brasileiro, as páginas 148, para quem quiser conferir. Ainda em termos de direito comparado, para além desse primeiro caso do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Pirsac versus Bélgica, de 1982, nós podemos ainda apontar que ele existe com peculiaridades óbvias de cada sistema em Portugal, na Itália e no Paraguai. Não se trata
por outro lado, do estabelecimento daquilo que a doutrina, em alguns países, no direito comparado, chama de juizado de instrução. E também no entendimento do professor Renato Brasileiro, com base em outro autor, consta que a nossa figura, a figura produzida no Brasil, é muito mais próxima do iudice per la indagine preliminare, que é uma figura do juiz do sistema italiano. Esse juiz de garantias não produz prova. Isso é muito importante, porque uma aproximação assodada ao Instituto levaria a uma conclusão de que esse juiz seria um juiz responsável pela produção de provas na fase do inquérito. Não é exatamente essa a sua função. Se nós olharmos para o artigo 3º-A e 3º-B, estará claro que o papel do juiz das garantias é controlar a legalidade da investigação e a intervenção estatal sobre direitos fundamentais, justificando eventuais restrições mediante fundamentação constitucional adequada e passível de controle, e impedindo, assim, violações infundadas. Aqui eu gostaria de refletir um pouquinho melhor com vocês esse tópico. O papel do juiz de garantias é garantir o controle da legalidade da investigação. Se nós olharmos para o artigo 3º, com a redação que foi dada pelo pacote anticrime, consta que cabe ao juiz, aguardem só um minutinho, o artigo 3º-B diz: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. O que significa franquia reservada à autorização prévia do Poder Judiciário? O que quis dizer o legislador e o que nós devemos compreender com essa expressão, ao lado de controle da investigação criminal, salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização do Poder Judiciário. Franquia, a ideia de franquear direitos individuais significa reduzir o grau de proteção do direito fundamental num determinado concreto. Nós sabemos que a investigação criminal tem liberdade para desdobrar as suas linhas de investigação. Quem estuda inquérito policial sabe que o inquérito policial não é um processo, se trata de um procedimento administrativo que tem por objetivo amealhar elementos de autoria e provas de materialidade para o titular da ação penal. E no exercício dessa função investigativa, a partir do inquérito policial, tem a autoridade policial, seja o delegado de polícia, da Polícia Civil, seja o delegado federal, seja ainda a autoridade militar no inquérito policial militar, essas autoridades elas têm liberdade para desdobrar as investigações dentro do inquérito policial. Entretanto, nós sabemos que determinadas linhas de investigação conduzem à restrição de direitos fundamentais. A restrição de direitos encartados na Constituição, como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, ou a própria restrição da liberdade, dependem de uma prévia manifestação, de um prévio controle do Poder Judiciário. Toda vez que a investigação avançar e atingir direitos fundamentais, será necessário que a investigação passe pelo crivo do Poder Judiciário. Ou seja, quando se fala em salvaguarda de direitos fundamentais cuja franquia tenha sido reservada, o legislador está fazendo referência àquilo que a doutrina chama de cláusulas de reserva de jurisdição. O que são cláusulas de reserva de jurisdição? São previsões normativas que determinam a submissão de determinada linha de investigação à prévia apreciação e autorização do Poder Judiciário. Então, por exemplo, nos casos de interceptação telefônica que atingem o direito constitucional, a inviolabilidade da vida privada, da intimidade, nos casos de mandado de busca e apreensão domiciliar, que atingem o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, artigo 5º11. No caso de se atingir o sigilo bancário, fiscal do investigado, esses direitos fundamentais só podem
ser investigados, só podem ser atingidos por autorização judicial. No curso da investigação criminal, esse tipo de diligência deve passar pelo crivo do Poder Judiciário e passará pelo crivo do juiz das garantias, de modo que a investigação estará permanentemente sob controle do Poder Judiciário. Mas a diferença é que esse controle tem um juiz, que é o juiz das garantias, não como protagonista, mas como agente de controle. O protagonista da investigação continua sendo a autoridade policial. Mas nesses casos em que é preciso a franquia do Poder Judiciário, o juiz de garantias autorizará ou não as diligências requeridas. Autorizará ou não conforme os fundamentos do requerimento ou da representação, a interceptação telefônica, a busca e apreensão domiciliar, a quebra do sigilo bancário, fiscal e assim por diante. Notem, entretanto, que uma vez encerrada a instrução criminal e recebida a denúncia, esse juiz que acompanhou ativamente a produção de elementos informativos em face do investigado, cederá espaço a um outro juiz que não conhece nada dessa investigação e que, portanto, tem a sua imparcialidade preservada para poder julgar agora o processo de acordo com as provas que serão produzidas em juízo. Bom, isso remete certamente à necessidade de que os alunos compreendam a diferença terminológica entre elementos informativos e provas. A reforma de 2008 introduziu no Código de Processo Penal o artigo 155. O artigo 155 diz que o juiz formará o seu convencimento pela livre apreciação da prova, não podendo condenar com fundamento exclusivo nos elementos informativos do inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares irrepetíveis ou antecipadas. Quando o legislador introduziu esse artigo 155, ele não fez referência a provas do inquérito policial. Aqui ele faz uma modificação terminológica, um aperfeiçoamento terminológico. Aquilo que é produzido pela investigação perde a patente dentro da investigação e dentro do processo. Ou melhor, perde a patente dentro do processo, porque não será considerado prova, mas mero elemento informativo. E por que elemento informativo? Porque esse elemento da investigação informará o titular da opinião delicti. O Ministério Público, em 99% dos casos, oferece as suas denúncias com base na prévia investigação da autoridade policial, com base no trabalho prévio que é o próprio inquérito. A investigação confere ao Ministério Público elementos informativos que permitem que ele produza a denúncia. São elementos de informação para a formação da opinião do titular da ação penal. Uma vez oferecida a denúncia e iniciado o processo, sob a perspectiva da prova, sob a perspectiva probatória, esses elementos informativos deverão ser submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa, que não existem ou que são diferidos na fase do inquérito. Dentro do processo, na perspectiva probatória, o objetivo do processo será submeter cada um desses elementos informativos que conferiram justa causa à ação penal, a fim de que eles possam ser ou não confirmados em juízo. E se forem confirmados em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa, deixarão de ser meros elementos informativos e se tornarão provas. Portanto, o juiz de garantias trabalha com o controle de legalidade e com a autorização, sempre que necessário, de medidas restritivas de direitos fundamentais, de modo a permitir que o inquérito policial seja rígido, que a investigação criminal não ocorra com violação de direitos fundamentais. Esse é o ganho, o primeiro ganho que se pode apontar ao estabelecimento do juiz de garantias. Ter um juiz responsável exclusivamente pelo controle da legalidade
e pelo eventual franqueamento das liberdades, fazendo o controle imposto pelas cláusulas de reserva de jurisdição. O segundo ganho é permitir que haja dentro do processo penal um segundo juiz que não esteja de qualquer maneira contaminado pelos elementos informativos, seja no sentido de absolver o suspeito, o acusado, o réu, seja no sentido de condená-lo com base na investigação que foi produzida sem contraditório e sem ampla defesa. Pois bem, é isso que eu gostaria então nesse primeiro momento de amarrar com vocês, que esse instituto muito importante visa aperfeiçoar o sistema acusatório, certo? Tem fundamentos no direito comparado, especialmente em julgados do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Não se trata da criação no Brasil de um juizado de instrução propriamente dito, e seu objetivo primordial é justificar eventuais restrições a partir do controle exigido pelas cláusulas de reserva de jurisdição. Muito embora seja um instituto muito importante, é bom lembrar que esse instituto em particular, e não todo o pacote anticrime, está no momento suspenso, sine die, ou seja, sem data marcada para ser revisto, mas depende de uma manifestação ad referendum do plenário do STF. Vamos dar sequência, gente. O artigo 3º-A, ele consagra normativa e expressamente, agora na dimensão infraconstitucional, o sistema acusatório. E, estranhamente, esse artigo 3º-A também foi suspenso pela liminar do ministro Fux. Vejamos do que trata esse artigo 3º-A. Assim está redigido o dispositivo, abro aspas. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação, fecho aspas. Talvez a liminar do ministro Fux devesse, data máxima vênia, obviamente, ter atingido os demais dispositivos, porque o artigo 3º-A nada mais faz do que trazer para dentro do sistema infraconstitucional aquilo que já deflui dos princípios constitucionais, em especial do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Negar ou suspender a eficácia de uma norma que diz que o processo terá estrutura acusatória é negar que o artigo 129, inciso 1º da Constituição diga que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal. Negar que o juiz da fase da investigação não deve ter iniciativa ou que o juiz não pode substituir a atuação probatória do órgão da acusação é negar o óbvio, é negar aquilo que a doutrina já sustenta há muito tempo e aquilo que a Constituição expressamente diz. Portanto, esse artigo 3º-A, ele plasma no âmbito infraconstitucional aquilo que já está consagrado desde 1988. O sistema acusatório no qual cabe ao juiz julgar de maneira equidistante e imparcial, sem interferências, anotem isso, sem interferências na gestão da prova. Pois bem, no plano constitucional, a estrutura acusatória decorre, reforço do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal. Agora, muito se criticou e muito se disse quando da introdução desse dispositivo, até que ele viesse a ter a sua eficácia suspensa. Mas a questão do juiz inquisidor no Brasil não é uma novidade. Vejam bem, o professor Renato Brasileiro se recordou de um ponto muito importante na sua obra, e eu quero refletir com vocês um pouco a respeito desse ponto muito bem lembrado pelo professor. A antiga Lei 9.034, de 95, dispunha, abro aspas, sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão
de ações praticadas por organizações criminosas. Esse era o objetivo da Lei 9.034. Dispor sobre a utilização de meios operacionais para prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Essa Lei 9.034 previa também no seu artigo 3º, vejam que coincidência, um juiz de direito, já sob a égide da Constituição de 88, que diligenciaria pessoalmente, durante a investigação criminal, e em segredo de justiça, na quebra de sigilo de dados fiscais, bancários, financeiros e eleitorais. Percebam, esse juiz inquisidor, concebido pela Lei 9.034, não tratava de uma autorização do juiz, de uma cláusula de reserva de jurisdição que impunha a autoridade policial passar pelo crivo do juiz. Essa lei permitia que o próprio juiz fosse o investigador, pessoalmente e em segredo de justiça, com dispensa da atuação da polícia e do Ministério Público. Percebam algo diametralmente oposto à figura do juiz de garantias, que não se imiscui na titularidade da investigação, que cabe à autoridade policial, nem se imiscui na titularidade da ação penal. Ao contrário do juiz imparcial e equidistante, nós tínhamos a figura de um juiz que seria responsável por investigar em segredo de justiça e pessoalmente, quebrando o sigilo de dados fiscais, bancários, financeiros e eleitorais. Bom, obviamente que um protagonismo dessas proporções seria objeto de questionamento a respeito de sua constitucionalidade. E esse instituto do juiz investigador, do juiz inquisidor da Lei 9.034, foi enfrentada pelo STF e rechaçada, reconhecendo-se a sua inconstitucionalidade por intermédio da ADI 1570, ADI 1570 do DF. Percebam então que essa questão do juiz poder ou não adentrar no plano da investigação não é algo recente. Isso vem, ao menos, da estrutura inquisitorial do Código de Processo Penal de 41, que remonta ao Estado Novo, que tem inspiração na legislação fascista da Itália, mas recentemente também foi objeto de deliberação de parte do Congresso em 95, quando se tentou estabelecer um juiz sem se antever a óbvia constitucionalidade, se tentou criar um juiz que investigasse. E pior, sem que fosse um juiz exclusivo da investigação, esse juiz que atuaria pessoalmente e em segredo de justiça seria o mesmo juiz depois responsável pela análise do próprio processo, pela garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa. Muitas vezes tendo questionados de parte da defesa aqueles elementos informativos que foram produzidos por ele mesmo na fase da investigação. E, obviamente, que isso traria, como de fato traz, um comprometimento da imparcialidade desse juiz, se não do ponto de vista subjetivo, por mais que ele acredite que não estaria contaminado, embora fosse o autor da própria prova, objetivamente, certamente, qualquer das partes ou a própria sociedade poderia questionar de maneira séria a respeito da imparcialidade desse juiz. Em sentido oposto a essa figura da Lei 9.034, nós temos agora a figura do juiz de garantias, que claramente fará controle de ilegalidade, estará à disposição para eventualmente exercer as cláusulas de reserva de jurisdição e que não será o juiz responsável pelo julgamento. Bom, essa questão da vinculação subjetiva do juiz, dos problemas psicológicos, sociológicos decorrentes do juiz se contaminar com a prova desde o início, são enfrentadas pela teoria da dissonância cognitiva, que nós poderemos eventualmente trabalhar num outro texto, mas para aqueles que têm interesse já podem se antecipar, fazer uma pesquisa, um Google, ou buscar as referências teóricas, bibliográficas a respeito da teoria da dissonância cognitiva, que explica, num nível mais profundo, quais são os problemas relacionados ao juiz gestor da investigação ser o mesmo juiz
responsável pelo julgamento. Vale destacar que a teoria da dissonância cognitiva não trata exatamente do problema jurídico, tampouco do problema processual penal, mas ela é utilizada para compreender o fenômeno da contaminação e da imparcialidade subjetiva e objetiva do juiz no processo penal. Pois bem, sigamos então. O artigo 3º-A, esse é um ponto também bastante interessante. Como nós vimos, o artigo 3º-A, ele simplesmente reproduz no plano infraconstitucional a estrutura constitucional acusatória do processo penal, ao dizer que o processo terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Bom, dessa declaração agora constante do plano infraconstitucional, decorrem muitas consequências processuais. Porque antes, nós sabemos que o Código é de 1941 e ele foi sofrendo uma série de modificações, de modo que ele foi perdendo coerência sistêmica, típica dos códigos, e foi tendo que ser reinterpretado à luz da Constituição Federal. De modo que inúmeros dispositivos de origem, que no nascedouro eram inquisitivos e que faziam sentido num sistema maior, todo inquisitivo, foram perdendo sentido à luz das luzes constitucionais. Se a Constituição consagra um modelo acusatório e se o Código remanescente de 41, como uma coxa de retalhos, tem dispositivos inquisitoriais, a questão central, nodal, é saber se essas reminiscências inquisitoriais continuam ou não válidas à luz da Constituição Federal. Notem, podem ainda estar vigentes. No plano da vigência, certamente estão vigentes porque não foram revogados, mas o questionamento se dá no plano da validade, em especial do ponto de vista constitucional. Pois bem, se nós temos a Constituição Federal consagrando o sistema acusatório e se agora temos dentro do próprio Código a afirmação de que o processo penal será acusatório, como ficam dispositivos do mesmo Código que não respeitam a lógica do caput que diz que o sistema será acusatório? Há uma infinidade não, mas há muitos artigos que padecem desse problema. Vejamos, por exemplo, e é conveniente aí que quem está acompanhando a aula com algum interesse tente abrir o código. Vejamos o artigo 156 do Código de Processo Penal, que trata da chamada iniciativa probatória do juiz. Esse artigo está inserido no campo da prova e diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Começa aí um problema. Juiz atuando de ofício, algo que o pacote anticrime, em inúmeros momentos, extirpou do Código de Processo Penal. O juiz poderá de ofício ordenar antes mesmo de iniciada a ação penal a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Onde está o problema? Se o sistema é acusatório, o juiz deve ser imparcial e equidistante e não participar da gestão da prova, como conceber que ele possa de ofício ordenar antes mesmo de iniciada a ação penal a produção antecipada de provas? O inciso 2º diz que cabe ao juiz também determinar de ofício, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. A dúvida, num sistema acusatório, conduz imediatamente ao final da instrução para o artigo 3867 do Código de Processo Penal. A dúvida resolve-se em favor do réu, indúbio pro réu, princípio do favor rei. Correto? Se há dúvida, é porque há deficiência da gestão da prova cabível ao Ministério Público no termo do caput. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Se a atividade, se a gestão da prova não é eficaz, deveria caber ao juiz absolver com fundamento no artigo 3867. Percebam, entretanto, que esse inciso 2º permite que o juiz, que deveria ser imparcial e equidistante, descesse da sua condição de juiz e passasse a atuar como parte
produzindo provas para satisfação da sua própria dúvida, que normativamente deve ser resolvida em prol da liberdade. Então, esse artigo 156 é um primeiro exemplo de desconformidade de um artigo ainda vigente, mas certamente inválido à luz do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal e diametralmente oposto ao sentido da reforma legal empreendida pela redação do novo artigo 3º que estabelece o juiz das garantias. Mas não é só. Vamos continuar. Há ainda, e eu vou passar isso um pouco mais rápido, mas acho que vale a pena vocês anotarem e depois analisarem no código, além do artigo 156, incisos 1 e 2, o artigo 127. O artigo 127 permite a determinação de sequestro pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou do processo. Mais um exemplo de gestão da prova e de invasão da atividade típica do Ministério Público. O artigo 196 permite ao juiz novo interrogatório de ofício a qualquer momento do processo. Havendo dúvida, o juiz faz novo interrogatório, atuando mais como parte do que como magistrado imparcial. O artigo 209 trata da oitiva de outras testemunhas, além daquelas indicadas pelas partes. O artigo 234 permite a determinação de juntada de documentos não apresentados pelas partes, protagonismo judicial. O artigo 241 e 242 permite a busca pessoal domiciliar pelo juiz, que obviamente se contamina, estando presente na própria cena do crime. E por fim, o artigo 366, que prevê a produção antecipada de provas, após a citação do réu por edital e a consequente suspensão do processo e da prescrição, também de ofício. Todos esses exemplos apontam claramente para uma concepção de sistema inquisitivo e não para a concepção de um sistema acusatório, marcado pela imparcialidade e pelo distanciamento, mais do que pelo distanciamento, pela equidistância do juiz em relação às partes. Quanto a todos esses pontos, obviamente, cabe aqui a crítica, mas não há ainda uma resposta fechada, sendo certo que esses aspectos serão objeto de acalorado debate e profunda movimentação jurisprudencial. Até aqui, a ideia central é, portanto, deixar sublinhado que o juiz não deve substituir a atividade probatória das partes. Valendo lembrar também que, ainda nesse contexto, a falta de provas conduz normativamente à absolvição, como sempre foi, bastando, para tanto, analisar o conteúdo do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Gente, essas foram, então, as primeiras reflexões a respeito do juiz de garantias. E, a partir delas, eu gostaria de reforçar com os alunos do 7º período aí da Unicep a necessidade de produção de um texto escrito, não é isso? Abordando, vamos lá, o conceito de juiz de garantias, a distinção entre o juiz de garantias e o juiz de instrução, as competências criminais do juiz de garantias, que serão objeto de um próximo vídeo, a cessação da competência do juiz de garantias com o recebimento da peça acusatória e também a suspensão do juiz de garantias tendo em vista as ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Uma outra informação, talvez antes de encerrar essa live, é no sentido de que o juiz de garantias é um novo critério de competência funcional dentro do processo penal. A exemplo do critério de competência funcional que se aplica aos juizados especiais criminais, aos JVDs, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência funcional do juiz das execuções, a competência funcional
do juiz, do júri, e também a competência funcional do órgão colegiado para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas. Então, no rol desses exemplos de competência funcional, cuja inobservância conduzem à nulidade absoluta, nós temos agora a competência funcional do juiz das garantias. Na próxima live, eu pretendo trabalhar uma a uma, cada um dos incisos que estabelecem as competências criminais do juiz de garantia e a questão do momento da interrupção da sua atuação dentro do processo penal. Eu quero agradecer muito a todos que acompanharam essa live. Eu venho me dedicando a produzir esse conteúdo desde aquela conversa sobre o pacote anticrime na sede da OAB de São Carlos e posteriormente no dia de hoje, passei o dia todo fazendo aqui uma pesquisa, mas também não quero produzir uma live que seja muito grande, porque ela acaba ficando cansativa e contraproducente. Então, agradecer aqui ver vários amigos, antigos amigos, ex-estagiários da Defensoria, o Bruno, o Matheus, gente aqui que certamente poderia inclusive estar ensinando e eu assistindo em razão do conhecimento jurídico que já tem. A Bianca, enfim. E também os alunos, a Júlia, que me ajudou muito a conceber esse formato. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem aí uma opinião, apontem a partir de agora na página aquilo que vocês pretendem ver enfrentado, porque isso me ajuda também na criação de conteúdo para a página. Eu pretendo talvez aí no final, talvez na semana que vem, migrar esses vídeos para um canal no YouTube. É um antigo projeto que agora eu me sinto mais preparado para começar a caminhar e agradeço muito vocês que acompanharam essa transmissão. Em breve eu vou postar a segunda parte dessa live, né? Para que a gente possa então tratar das competências, em especial das competências criminais do juiz das garantias. Por fim, vamos ter em mente a necessidade de ficar em casa, cuidando da própria saúde, cuidando dos nossos familiares, sem sair de casa e dessa forma cuidando da nossa comunidade. Eu tenho certeza que em breve nós poderemos voltar às nossas aulas presenciais, sem abandonar esse projeto, se Deus quiser, mas em breve isso tudo vai passar e a gente vai ter vivido um momento histórico muito triste, mas que é uma oportunidade também da gente evoluir como ser humano. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Um abraço e um beijo para todo mundo. Tchau!